Primeira coisa, quando se fala do Poder Judiciário. Quando se trata do Poder Judiciário, você vai ter uma comparação entre o artigo 92 da Constituição Federal e o artigo 91 da sua Constituição Estadual. A partir do momento que você começa a estudar a composição, a estrutura do Poder Judiciário, cara, isso daqui é questão de prova em todas as provas que exigem Constituição Estadual do mundo. Como eu falei, eu repito, eu já dei aula de Constituição do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e toda vez que você pega uma prova que tem no edital a exigência do Poder Judiciário Estadual, é um absurdo a quantidade de questão que você se depara com isso. Então, assim, é muito importante você saber enxergar os artigos 92 e 91 da Constituição do Estado e ver exatamente o que a sua banca vai cobrar de você. Então eu jogo na tela para você aí, para a gente poder fazer essa jogadinha. Primeira coisa é o seguinte, ó. Você tem a estrutura que todo mundo já conhece, que é um clássico, eu até vou colocando aqui, a gente vai conversando sobre isso. Você tem a estrutura do Judiciário Nacional. O STF, acima de tudo, o nosso Supremo. Abaixo dele ali o CNJ, que você nunca pode esquecer na sua vida, que é um órgão que não tem a função jurisdicional, é um órgão meramente de função o quê? Administrativa. Tá? Então ele não tem função de julgamento, ele é um órgão do Poder Judiciário que não julga, não era nem para estar ali, mas está ali só para encher o saco da gente, e obviamente o próprio nome já diz, ele tem uma competência nacional, então ele vai conseguir agir sobre todos os órgãos do Poder Judiciário sem exceção nenhuma. Daqui você consegue puxar os 4 seres superiores que nós temos. Né? Você tem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral. Dessa história, você é muito mais do que eu, sabe? Deixa eu trocar a corzinha aqui só para ficar um negócio interessante, que a gente tem que fazer essa divisãozinha aqui, ó. Porque você vai ter, desse lado, a chamada Justiça Comum, em que praticamente concentram-se todas as ações que você está acostumado e que o Guilherme tanto enche o teu saco quando ele te dá processo civil. Do outro lado, você vai ter a chamada Justiça Especializada, ou Justiça Especial. Aqui, você não tem uma estrutura que vá colocar em julgamento qualquer coisa. Aqui você vai ter uma atuação muito específica. Então, enquanto aqui no Tribunal de Justiça, ou melhor, na composição da Justiça Comum, você vai ter uma estrutura muito mais focada para a ideia de ações civis, ações de consumidor, ação trabalhista, a gente vê depois, ação penal, aquelas ações mais corriqueiras, rotineiras. Foi necessário no Brasil fazer uma subdivisão desse judiciário para que a gente pudesse efetivamente ter essa demanda absurda de processos no Brasil sendo apresentada para todo mundo. Então, o que foi feito, que é uma ideia extremamente inteligente? Existem algumas estruturas que vão tratar especificamente daqueles assuntos, para poder diminuir exatamente a carga que estava sobre o judiciário total. Então, com essa subdivisão, você tirou ali ações militares, de cunho militar, ações trabalhistas e ações eleitorais. Então você já deixou a Justiça Comum se preocupando com uma demanda ainda muito grande, mas bem mais tranquila em relação ao seu trabalho. Né? Então a ideia dessa divisão de justiças no Brasil foi efetivamente para trabalhar com isso. Toma muito cuidado você, meu querido. Se você é aquele cara fã de futebol, você que é gremista, você que é colorado, você que é Caxias, você que é chato, sei lá, você que torce para qualquer time aí do Sul, ou algum time de outro estado, toma muito cuidado, porque assim, a gente que acompanha futebol, eu nem tanto porque eu sou fluminense, né? Então o cara que é fluminense não fala de futebol mais. O cara que acompanha muito futebol acabou aprendendo que existe uma coisa no Brasil chamada justiça desportiva. Muito cuidado que a justiça esportiva, ela tem esse nome de justiça, tem a estrutura TJD, STJD, mas ela não é uma justiça, ou melhor, não é um órgão do Poder Judiciário. Ela é uma justiça administrativa. O que roda ali no meio é justiça administrativa, são processos administrativos. Porque é assim, cara, na boa, tem cara de justiça, age igual a justiça, tem composição de justiça, mas não é Poder Judiciário. Então, assim, toma cuidado que a justiça desportiva ela não é reconhecida como um órgão do Poder Judiciário, ela tem apenas função administrativa processual, tá? Dentro das composições e por aí vai. Ó, a Karine nem tadinha, mais uma que sofre, né? Faz parte. Então, voltando para a tela aí, nós temos aqui, na Justiça Comum, aquela subdivisãozinha clássica, Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal.
E aqui embaixo, os juízes de direito, né, ou simplesmente juízes, e os juízes federais. Juízes estaduais, juízes de direito, tanto faz. Justiça comum, sendo a estadual e sendo a federal aqui do nosso lado. Por outro lado, você sabe que na especializada nós temos aqui embaixo, cuidado com o que ele vai falar na Constituição Federal, tá? Eu vou te mostrar como está na Constituição. Tribunais e juízes militares. Você sabe que não existe uma previsão específica na composição federal de um tribunal de segundo grau na área militar. Muito cuidado que esse ponto aqui, para mim, talvez seja o grande detalhe que eu quero falar para você. Na Constituição Federal, não há ali, eu vou voltar até na tela aqui para a gente poder falar sobre isso, mas perceba que ele fala aqui, ó, tribunais e juízes militares. Mas não há uma composição, até pelos parágrafos em si, não há uma composição de segundo grau de jurisdição. Aqui você vai ter as auditorias militares ou simplesmente as comissões militares e você vai ter aqui em cima o Supremo Tribunal Militar. Só para a gente poder fechar aqui, o superior, né, Supremo, aí também já é da moral demais. Nós temos TRT, nós temos juízes do trabalho, nós temos o TRE e nós temos juízes eleitorais. Beleza, cara, essa aqui é a composição do artigo 92, da Constituição Federal, com a minha letra que ninguém entende e não muda muito no quadro não, tá? Se você acha que é porque eu não sei usar a mesa digitalizadora, realmente eu não sei, mas não é só por isso não. É porque realmente, né, eu escrevo mal. A questão é que a sua prova, ela vai fazer um trabalho não de se preocupar muito com isso daqui. Claro, a tendência de cair isso aqui é grande? É. Cair aqui qual é um órgão do Poder Judiciário, incluindo o CNJ, que é um órgão que não tem função jurisdicional. Então por isso que eu falei do TJD ali, do STJD, porque esses caras também não têm, mas eles também não são órgãos, né? Convenhamos. O que a sua banca vai fazer é pegar isso aqui, ó. Porque se você olhar a estrutura da justiça estadual, cara, é outra pegada. Aqui a conversa é outra. Claro que a gente não vai ter a composição federal, porque não há lógica, a gente não vai ter composição de superiores, porque também não há lógica, e o Poder Judiciário aqui ele vai ser dividido basicamente em o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como o grande cabeção da nossa história, e você vai ter aqui embaixo, eu vou primeiro dividir assim, tá? Depois a gente continua a história. Esses três carinhas aqui, você vai ter, seguindo a ordem que está aqui, tá? Juiz de direito, tribunal do júri e conselhos não, juizados especiais. Na verdade, tribunal do júri deixa um pouquinho quieto, porque eu queria falar sobre o seguinte. Você vai ter aqui embaixo juízes de direito, os juízes togados de jurisdição limitada, que a gente conhece carinhosamente como pretor, tá? E você vai ter aqui embaixo também, pelo menos num primeiro momento, juizados especiais civis. O que eu queria que você focasse nessa história aqui? Esses três caras, e eu vou colocar do lado aqui logo, que é a grande jogada, você vai ter o Tribunal Militar do Estado e você vai ter o Conselho de Justiça Militar. Então, Tribunal Militar, tá? E você vai ter o Conselho de Justiça Militar. Perceba que todos esses caras aqui são atuantes no primeiro grau de jurisdição. O que eu queria que você prestasse atenção? São duas coisas, na realidade, que eu queria que você prestasse atenção muito bem. A primeira coisa é o seguinte. Nós temos esse tal de juiz togado de jurisdição ou de competência limitada, que são os antigos pretores. Antes da Constituição de 88, era muito comum você ter um cara fazendo concurso público e assumindo uma função de juiz, mas que não era a magistratura em si. Mas ele tinha praticamente todas as funções de juiz de direito. Era muito comum acontecer isso. Tá? Hoje você encontra muito pessoal querendo comparar com o juiz leigo, e não está tão errado também não, se você parar para pensar. O juiz togado, o pretor, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, até então existia, veio a Constituição Federal de 88, acabou com essa gracinha, também teve que acabar na Constituição estadual. Esse cara, ele não morreu automaticamente. Até hoje ainda existem alguns pretores no TJ, na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Só que esse é um cargo com extinção determinada. Então, quando o último pretor morrer, se aposentar, for abduzido por alienígena, automaticamente o cargo acaba. Então esse é um cargo extinto já.
tá? Mas ele ainda faz parte da composição. Enquanto tiver pretor na face da terra, ainda teremos concursados atuando como juízes, tá? Então toma muito cuidado primeiro com isso, porque eu já vi vídeo na internet aí que o cara ia explicar para você o que era esse juiz togado, o que era o... e falava de, porque pretor não é, porque não sei... E dava uma enrolação e não precisa disso tudo. A base é essa. E o cuidado que eu tenho que ter é o seguinte: apesar de a justiça estadual trazer o juizado especial civil, vamos lá, né? Vamos falar como está na Constituição do Estado. Os juizados especiais de pequenas causas. Esse cara aqui, quando você for recorrer, você sabe que o seu recurso vai para uma turma recursal. Ele não vai para o TJ do Rio direto, do Rio Grande do Sul, né? É até errado eu fazer essa setinha aqui num primeiro momento, porque ele não tem motivo para vir para cá. Pode ser até que daqui decorra uma ação que leve lá para o STF, sabe, sei lá, um recurso extraordinário, alguma coisa assim. Mas eu queria que você entendesse que apesar dessa estrutura, existe a possibilidade, sim. Então o TJ do Rio, ele tem que ser do Rio Grande do Sul. Tem que parar com isso, que eu sou carioca, é uma merda, né? Tem que ser considerado, sim, como uma estrutura maior aqui na sua cabeça. E aqui, a primeira coisa é esse pretor. A segunda coisa, o fato, vamos falar de 3, né? Dos juizados especiais de pequenas causas estarem aqui também tratados como órgãos do Poder Judiciário, e o fato de existir um tribunal militar de segundo grau. Isso daqui é uma coisa que só existe em 3 estados do Brasil atualmente: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Os outros estados não aderiram à ideia de termos um tribunal de segunda instância. Então você percebeu que eu chamei a atenção lá no comecinho? Cara, é muito na cara. Mas tem tudo para o cara falar para você o seguinte: a partir do momento que você for analisar a Constituição Federal e a Constituição Estadual, a tua banca vai colocar aqui, é um órgão do Poder Judiciário Federal, o Tribunal de Justiça Militar. Mas você não tem a dúvida disso, ou o Tribunal Militar. E também vai acontecer dele colocar lá que são órgãos do Poder Judiciário, e ele vai colocar tudo menos o Tribunal Militar. Porque, gente, vocês têm que perceber que hoje a gente vive uma situação em que as provas são de tudo quanto... Vem gente de fora fazer a prova junto com você. Não é só você do Rio Grande do Sul que está fazendo esse concurso. Então vai vir gente aí de outros estados, tá, que não tem tribunal militar e vocês têm. Então, se você notar, é muito na cara esse primeiro momento, essa estrutura do judiciário estadual, é muito na cara ele querer atacar a questão de falar do Tribunal Militar Estadual, que é a segunda instância. Então aqui nós temos uma segunda instância efetiva, falar dos juizados especiais e falar também dos pretores, que são instrumentos, são instituições, se você parar para analisar, muito próprias da nossa estrutura natural, né? E obviamente também nós vamos ter o Tribunal do Júri aqui nessa brincadeira, que ele trata como um órgão próprio. Então eu peço para você muita atenção, vou colocar de vermelhinho aqui: Tribunal Militar do Estado, Tribunal do Júri, Juizados Especiais de Pequenas Causas e Juízes Togados. São os caras que vão cair na sua prova, um deles vai aparecer ali. E toma muito cuidado para você não colocar Tribunal Militar, tá, do Estado, basicamente tribunais militares, juízes militares. Se ele colocar um tribunal militar estadual, um tribunal militar de segunda instância, eu não acredito que a banca faça isso, não. Para ser bem realista, e também anos de experiência nos ensinam isso, mas por via das dúvidas a gente segue nessa.